Vovó sofreu abuso chocante do patrão e quebrou a perna em reviravolta cruel e aterrorizante. Foi a última frase que Ana ouviu antes do telefone desligar. O pânico a envolveu como uma manta pesada. Sua avó, Helena, sempre foi uma mulher forte, exemplo de coragem e dignidade. Mas havia algo que Ana nunca soube, segredos que se escondiam nas sombras daquela casa cheia de memórias. Por que, de repente, tudo parecia desmoronar? Quando chegou à casa da avó, as paredes pareciam sussurrar. A velha cadeira de balanço estava parada, como se aguardasse uma história que nunca chegou a ser contada. Ana encontrou Helena na cama, envolta em lençóis brancos desgastados. O olhar da avó estava distante, perdido no horizonte. Ao lado, uma única foto embaçada mostrava um homem de terno e gravata sorrindo. Ele era o patrão, e a simples visão daquela imagem fez o coração de Ana disparar. "Vovó, o que aconteceu?" perguntou com a voz trêmula. A resposta não veio imediatamente. O silêncio era pesado. Então, Helena começou a falar. As palavras saíam entrecortadas, como se fossem facas afiadas, cortando o ar tenso da sala. Ana ouvia com o estômago embrulhado, cada momento misturado a um nó crescente na garganta. "Ele fez coisas ruins, Ana", disse Helena, a voz mal conseguindo sair. Ana sentiu uma raiva crescer dentro dela, uma dor infinita. Como alguém tão poderoso poderia destruir uma vida? Aquela história, que parecia distante, agora estava colada à sua própria existência. O passado a cercava e Ana se via sufocada por um pavor crescente. Começou a investigar. O patrão, um homem respeitado na comunidade, continuava a andar livre, como se nada tivesse acontecido. Ana descobriu que muitas mulheres passaram pela mesma dor, cada uma carregando suas cicatrizes. A verdade era um peso pesado e ela se sentia cada vez mais próxima de um caminho perigoso, com a coragem latente da avó pulsando em suas veias. Ana decidiu que não ficaria de braços cruzados. Procurou aliados, mas também encontrou traidores, pessoas que preferiam o silêncio à justiça. Uma informação devastadora surgiu como um raio em um dia ensolarado. Alguém muito próximo a elas estava, envolvido na proteção do agressor. A traição a cortou como uma lâmina afiada. A confiança era uma ilusão. "Você tem certeza do que está fazendo?" uma amiga questionou, mas Ana não podia recuar. Não depois de saber tudo o que sua avó suportou. O dilema era voraz. Até onde iria em nome da justiça? Seu coração pulsava com um misto de culpa e fúria. À medida que o dia do confronto se aproximava, a tensão crescia. Ana e Helena sentiam como se estivessem dentro de um vulcão prestes a entrar em erupção. O desejo de proteger a avó sobrepunha-se a qualquer medo que pudesse sentir. Mas uma certeza grudava em seu peito. A verdade que eu busco está mais próxima do que imagino, mas o preço por revelá-la pode custar tudo o que tenho. Ana sentiu um frio na barriga. O dia do confronto estava ali na esquina. A expectativa crescia, mas uma sombra de dúvida a acompanhava. Helena estava mais calma do que o costume, quase resignada.
Ana se perguntava se sua avó escondia algo, mas agora não era hora para isso. Elas precisavam encarar a verdade. Quando as duas saíram, a luz do sol parecia mais fraca, como se o céu pressentisse o que estava por vir. O coração de Ana pulsava em descompasso. Cada batida era um lembrete do que inúmeras mulheres haviam sofrido. Elas chegaram ao centro da cidade e a imagem de seu avô se instaurou de repente na mente dela. Por que não me contou antes, vovó? Pensou, mas não tinha tempo para isso. Ao se aproximarem do escritório do patrão, Ana começou a sentir um nó na garganta. O lugar parecia sorrir para a desgraça, com rostos familiarmente indiferentes passando pelo lado. Helena puxou pela mão. O olhar da avó era firme, mas Ana podia notar a fragilidade por trás daquela coragem, ao mesmo tempo inspiradora e angustiante. Só que, ao entrarem, algo foi abruptamente interrompido. Um grito cortou o ar. Não! Não! Ecoou uma mulher. E Ana se virou abruptamente para ver uma cena que deixaria sua mente em choque. Uma jovem, talvez da idade de Ana, se debatia com o segurança na porta. O rosto dela parecia reconhecer Helena. O que era aquele rosto tão familiar? Helena paletou o olhar e então tudo pareceu colidir. Ana analisou a moça e percebeu que ela tinha os mesmos olhos de sua avó. Aquela era sua mãe? O espaço parou. Mãe? Ana gritou, sem acreditar no que via. A mulher olhou para Ana, os olhos cheios de lágrimas. O segurança hesitou e a soltou. Ana, eu... A mulher engasgou. O que você está fazendo aqui? Você sumiu. Você deixou a gente. A voz de Ana tremia. Helena estava perdida, olhando sua filha aninhada em uma teia de segredos, a qual ela havia se dedicado a esconder. O silêncio se arrastou. Todos, no escritório, começaram a murmurar. Os rostos se viravam. A traição foi como um raio em um céu azul. Agora, tudo fazia sentido de forma retorcida. Helena, a mulher forte, havia se unido ao inimigo na tentativa de proteger a própria vida e a de sua filha. O medo a aprisionou por anos. Era isso que ela não contava a Ana. Depois do que ele fez, nós dois estávamos com medo. Medo o tempo todo. Helena falou. Cada palavra pesava como chumbo. O choque cortou o ar que Ana respirava. Quem ela deveria proteger? A avó ou a mãe? Alguém que apenas conhecia pelas histórias sussurradas. As relações estavam em ruínas. Você era cúmplice? Ana gritou. A dor expelia-se, como veneno. Não, eu estava presa, Ana. Era isso ou morrer! A voz de Helena estava congestionada de lágrimas. Os rumores se tornaram cientes. O peso das revelações deixava todos em estado de alerta. Uma nova dinâmica nascia em meio à tragédia. Isso não termina aqui, Ana sussurrou brava. No fundo, sabia que a verdade que buscava tinha se transformado em um labirinto. E agora, a cada passo incerto naquele caminho escuro, apenas uma ideia brilhava. Estou diante do abismo, mas preciso descobrir a profundidade. Com isso, um segurança olhou para o escritório e começou a se aproximar. O que aconteceria agora? O calafrio da incerteza tomou conta do ar, enquanto Ana sentia a pressão do momento. Apenas um olhar para sua mãe e um para sua avó. E ela decidiu que aquele não seria o fim, mas um recomeço. Então vamos acabar com isso de uma vez.
Ana olhou para a mãe. O mundo parecia ter parado. O grito da mulher reverberava, enquanto Helena se recuava, como se um terremoto tivesse atingido. Mãe! Repetiu Ana, a voz embargada pela incredulidade. A realidade era dura, como uma parede fria. As pessoas ao redor começaram a murmurar. O segurança, confuso, olhou para o rosto da jovem que agora se deixava levar. Ana nunca pensou que veria sua mãe ali, naquele lugar. O que você está fazendo aqui? Ana perguntou, as palavras saindo descontroladas. O nó na garganta aumentava a cada segundo. Eu estava tentando te proteger, Ana. O olhar da mulher era de desespero, um apelo por compreensão. Mas a dor da traição deixou Ana em estado de choque. Como sua mãe poderia estar tão próxima e ao mesmo tempo tão distante? Antes que pudesse processar tudo, um homem de terno entrou apressado no escritório. Era o patrão. O sorriso confiante dele evaporou ao ver a cena. Ana sentiu um aperto no peito. Ele parou, avaliando a situação. O que está acontecendo aqui? Sua voz era autoritária. O homem parecia um predador em meio ao pânico. Ela é minha mãe! Ana gritou, o desespero transbordando. O olhar do patrão se fixou em Helen, mas a avó desviou o olhar. Um misto de medo e culpa em seu rosto. Então tudo aconteceu rápido demais. O patrão gritou algo e antes que Ana pudesse reagir, o segurança avançou. Ele pegou Helena pelo braço, tomando-a como refém. Vamos sair, agora! O que estava acontecendo? O tempo parecia desacelerar. Ana não conseguia respirar. Solte ela! Gritou a adrenalina correndo como um rio no seu sangue. O olhar do segurança estava vazio. Ele apenas cumpria ordens. Você não sabe o que está fazendo. Helena disse, sua voz alta e trêmula. Ana se encolheu, os olhos fixos na mãe, na avó e no homem que agora controlava tudo. O jeito que o patrão olhava para elas era aterrorizante. Isto tudo é um jogo. Ana, o patrão disse, com um sorriso que a deixou nauseada. Você acha que sua avó estava sozinha? Nós sempre estivemos na mesma equipe. As palavras dele eram como facadas. Ana não podia acreditar. O que ele estava insinuando? Você não pode fazer isso! Ana gritou, mas seu coração já sabia que sim, ele podia. E fazia. Então, de repente, uma mulher mais velha, que havia estado entre a multidão, se adiantou. Seu olhar era feroz, determinado. Basta! Ela gritou. E todos pararam. O ambiente estava carregado. A tensão cortava o ar como uma faca. Você não sabe do que está falando, o homem respondeu. Mas a mulher continuou a avançar. Eu sei mais do que você imagina, disse. Ela, revelando um pequeno colar que segurava firme em suas mãos. Era uma pequena corrente, e em sua superfície um símbolo que deixou Ana boquiaberta. Era o mesmo que ela havia visto em uma velha caixa na casa da avó. Essa é a ligação que vocês não percebem. Vovó, você não pode esconder mais. Helena ficou pálida. Não, você não deveria ter vindo. Ela sussurrou, como se a mulher tivesse acionado o alerta. O peso do segredo pairava. A realidade era que Ana, sem perceber, havia entrado em um jogo muito maior, onde todas as peças estavam interligadas. Então, nesse momento tenso,
A mulher continuou. A verdade que você busca vai além do que imagina. Ana, o patrão não. É o único que tem segredos. Sua avó? Sua avó tem um passado que a sociedade não deixaria passar. O coração de Ana disparou. A revelação era mais profunda do que qualquer coisa que ela poderia ter imaginado. O segurança hesitou, sem saber como agir. Um silêncio mortal tomou conta do ambiente. Qual era a verdade que a mulher mencionava? Qual era o passado de Helena? O ar ficou pesado e a pergunta pulsava forte na mente de Ana. Até onde eles chegariam para proteger os segredos que mantinham? E quem realmente estavam protegendo? Ana olhou para a mãe e depois para a avó, sentindo que as palavras perdiam o sentido. A cada fração de segundo, uma nova onda de confusão a envolvia. E no fundo, algo sombrio sussurrava. A luta pela verdade estava apenas começando. O silêncio se instalou após as palavras da mulher. O olhar abalado de Helena cedeu à realidade. Ana sentia-se o mundo desmoronar. A mulher diante delas não era estranha. Ela trazia um poder que parecia emanar das profundezas de um segredo guardado há muito tempo. Sem aviso, a tensão no ar se transformou em um grito agonizante. Não, não pode ser, Helena sussurrou, suas mãos trêmulas cobrindo o rosto. O pânico desenhou linhas de preocupação em seu semblante. A mulher avançou, determinada, e o segurança hesitou, o olhar confuso. Ana, você não sabe. Tudo isso está mais entrelaçado do que você imagina. A jovem absorveu aquela frase, que ecoou em sua mente como uma maldição. Antes que pudesse dizer algo, o patrão se aproximou. Sua presença era como uma sombra sufocante, dominadora. Você se mete num assunto que não entende, ele rosnou. E Ana sentiu um calafrio na espinha. O que mais ele sabia? O que mais estava oculto? Mas então, algo inesperado aconteceu. Um estrondo repentino cortou o ar. A porta do escritório se abriu com violência, fazendo todos se virarem. Um grupo de mulheres entrou, todas com expressões de determinação. Elas não estavam ali para observar. Estavam ali para lutar. Chega de silêncio! Gritou a mulher mais velha do grupo, seu olhar fixo no patrão. Estamos aqui pela verdade. Ana ficou paralisada, observando aquele batalhão de coragens. Eram faces conhecidas. Todas mulheres que haviam sofrido, que tinham histórias como a de Helena. Agora você vai ouvir, a mulher continuou. E Ana percebeu que ela carregava um cartaz. Essa é a nossa voz. Não vamos nos calar mais. O patrão, surpreso, desviou o olhar. Uma sombra de insegurança cruzando seu rosto. Mas naquele momento de incerteza, algo explosivo aconteceu. Você não pode fazer isso! Ele gritou. E, em um gesto inesperado, puxou um objeto de seu paletó. Era um revólver. Um grito coletivo ecoou e Ana sentiu seu coração parar. A adrenalina tomou conta de tudo. Sua mente voou para Helena e sua mãe, ambas em perigo iminente. Não! Gritou Ana, mas as palavras mal conseguiram sair. Deixa isso!
Você não precisa disso. A mulher mais velha tentou apaziguar. O olhar do patrão estava ferido. Era a serpente encurralada, pronta para atacar. E de repente, no meio daquela caótica tensão, algo se desenrolou com uma velocidade assustadora. Uma das mulheres se lançou para a frente, uma ousadia feroz, e o gesto inesperado fez ecoar um disparo. O som do tiro ressoou, brutal e implacável. Ana teve a impressão de estar assistindo a uma cena de filme. O tempo parou. A mulher que tinha avançado caiu, uma mancha de vermelho rapidamente se espalhando pelo chão. Gritos, pânico. O escritório transformou em um campo de batalha. Helena se lançou em direção à nova vítima, enquanto o patrão fugia. Mãe! Ana chorou, mas sua voz era como um eco perdido na confusão. Era uma ala de caos, e as mulheres estavam divididas em um arrependimento e um desejo de justiça, todos ali. Mas naquele segundo, um novo dilema tomou conta. A luta pela verdade também pode significar a luta pela sobrevivência. Com a vida de uma mulher em jogo, o medo se entrelaçou com a frustração. De repente, tudo ficou mais complexo. A revelação do passado de Helena tornara-se a menor preocupação. Diante da necessidade de salvar a pessoa caída, Ana olhou para sua mãe, para a mulher que lhe ensinara a ser forte, e se sentiu perdida. O que estava acontecendo ali? O revólver permanecia na mão do patrão, ameaçador e calado. As mulheres estavam agora unidas, mas a linha entre a salvação e a destruição tornara-se cada vez mais tênue. Vamos acabar com isso de uma vez! Ana decidiu, mas a pergunta que a assombrava agora era: qual seria o preço da verdade? A verdade que buscava se tornara uma armadilha onde ninguém estava a salvo. E no coração da adequada luta, o que de fato estavam dispostas a sacrificar. O silêncio se instalou após as palavras da mulher. O olhar abalado de Helena cedeu à realidade. Ana sentia seu mundo desmoronar. A mulher diante delas não era estranha. Ela trazia um poder que parecia emanar das profundezas de um segredo guardado há muito tempo. Sem aviso, a tensão no ar se transformou em um grito agonizante. Não, não pode ser! Helena sussurrou, suas mãos trêmulas cobrindo o rosto. O pânico desenhou linhas de preocupação em seu semblante. A mulher avançou determinada e o segurança hesitou, o olhar confuso. Ana, você nem sabe. Tudo isso está mais entrelaçado do que você imagina. A jovem absorveu aquela frase, que ecoou em sua mente como uma maldição. Antes que pudesse dizer algo, o patrão se aproximou. Sua presença era como uma sombra sufocante, dominadora. Você se mete num assunto que não entende, ele rosnou, e Ana sentiu um calafrio na espinha. O que mais ele sabia? O que mais estava oculto? Mas então algo inesperado aconteceu. Um estrondo repentino cortou o ar. A porta do escritório se abriu com violência, fazendo todos se virarem. Um grupo de mulheres entrou, todas com expressões de determinação. Elas não estavam ali para observar, estavam ali para lutar.
Chega de silêncio, gritou a mulher mais velha do grupo, seu olhar fixo no patrão. Estamos aqui pela verdade. Ana ficou paralisada, observando aquele batalhão de coragens. Eram faces conhecidas, todas mulheres que haviam sofrido, que tinham histórias como a de Helena. Agora você vai ouvir, a mulher continuou, e Ana percebeu que ela carregava um cartaz. Essa é a nossa voz. Não vamos nos calar mais. O patrão, surpreso, desviou o olhar, uma sombra de insegurança cruzando seu rosto. Mas naquele momento de incerteza, algo explosivo aconteceu. Uma das mulheres se lançou para a frente, uma ousadia feroz, e o gesto inesperado fez ecoar um disparo. O som do tiro ressoou, brutal e implacável. Ana teve a impressão de estar assistindo a uma cena de filme. O tempo parou. A mulher que tinha avançado caiu, uma mancha de vermelho rapidamente se espalhando pelo chão. Gritos, pânico. O escritório se transformou em um campo de batalha. Helena se lançou em direção à nova vítima, enquanto o patrão fugia. Mãe! Ana chorou, mas sua voz era como um eco perdido na confusão. Era uma ala de caos e as mulheres estavam divididas em um arrependimento e um desejo de justiça. Todos ali, mas naquele segundo, um novo dilema tomou conta. A luta pela verdade também podia significar a luta pela sobrevivência. Com a vida de uma mulher em jogo, o medo se entrelaçou com a frustração. De repente, tudo ficou mais complexo. A revelação do passado de Helena tornara-se a menor preocupação diante da necessidade de salvar a pessoa caída. Ana olhou para sua mãe, para a mulher que lhe ensinara a ser forte, e se sentiu perdida. O que estava acontecendo ali? Nesse momento caótico, algo ainda mais chocante ocorreu. O patrão, com um olhar desesperado, recuou até a parede e, em um movimento rápido, puxou algo de dentro de seu terno, um pedaço de papel. Ele o ergueu, tremendo, e gritou: "Vocês não sabem. Este documento pode arruinar tudo." Ana se aproximou, chamada pela curiosidade e o medo. Eram palavras estampadas com força, uma assinatura. Este é o acordo que Helena fez. Ela é a responsável por tudo isso. O impacto das palavras atingiu Ana como um soco no estômago. A traição estava viva, pulsando bem diante dela. Helena, então, encarou a filha. O olhar dela era de desespero, mas também de uma dor antiga, como se estivesse tentando se proteger mesmo quando a verdade a traía. "Ana, não é o que você pensa." Sua voz estava entrecortada, tensa. Ela se alistou. "A ele?" Ana proferiu confusa, mas antes que alguém pudesse responder, a mulher que estava caída começou a se mexer, tentando se levantar. O alvoroço soou ao seu redor. "Ana, você não entende!" berrou Helena. Mas as palavras estavam perdidas na agitação, na confusão. Ana viu a mulher ferida levantar a cabeça e, com isso, uma revelação ainda mais devastadora. Havia algo no olhar dela que não era só dor, mas um profundo reconhecimento. "Ana," a mulher sussurrou, "ele nunca deveria ter feito isso. Você precisa saber." Os olhares de todas as mulheres se uniram em um só momento de horror. Quem era aquela mulher? O que mais ela sabia?
O peso do momento a pressionava, como se as paredes do escritório estivessem prestes a desabar. O que mais estava escondido ali? A luta pela verdade havia acabado de começar. Ana estava paralisada com o que ouvira. Aquela mulher caída tinha os mesmos olhos que sua avó. Enquanto a confusão do momento tomou conta, o pânico também cresceu em seu peito. Mãe, ela murmurou. Mas a verdade fazia o mundo girar de forma acelerada, e tudo ao redor parecia distante. A mulher no chão estava tentando falar. Suas palavras eram fraquejantes. Ana, você precisa saber a verdade. O silêncio estava tão denso que podia ser cortado com uma faca. As mulheres ao redor olhavam, algumas em choque, outras com raiva. O segurança hesitou, perdendo o foco. O patrão, agora claramente incomodado, estava prestes a explodir de raiva. Ele olhou para Helena e seus olhos pareciam brilhar de um modo que fazia o coração de Ana disparar. Isso não foi parte do nosso acordo, ele gritou. Você me traiu. E naquele instante, tudo desmoronou. Helena olhou para a mulher caída e antes que Ana pudesse entender o que estava acontecendo, a mulher revelou um pequeno objeto em suas mãos. Era uma fita que tinha o mesmo símbolo que Ana vira na caixa da avó. A mulher a ergueu com dificuldade. Isso é tudo o que resta. A nossa única esperança, ela declarou, a voz falhando mais firme. Ana se sentiu radialmente puxada àquela fita. O terror tomou conta quando percebeu. Aquilo não era só um símbolo. Era uma ligação direta com um segredo mais profundo, mais escuro. Vocês não têm ideia do que estão lidando. A voz da mulher estava entristecida, mas ao mesmo tempo possuía uma força que reverberava em todos ao redor. O olhar de Helena foi de medo total. Não, por favor, não aponte isso para ela, implorou, a expressão dela transparecendo uma mistura de desamparo e desespero. Tudo na sala parou. O segurança congelou. O patrão compulsivamente se agachou, como se cada movimento pudesse detonar uma tragédia. Sem a mínima previsão, a mulher gritou. Você precisa decidir, Helena. Ou sacrifica a verdade ou a própria vida. A sala ficou ainda mais gelada. O eco do grito atingiu a sanidade de todos ali. Ana olhou para a mãe e a luta interna estava clara nas feições de Helena. O que estava acontecendo? Por que havia tanto medo? O silêncio se instalou e Ana queria gritar, mas não conseguia. As palavras estavam entaladas. Ainda em tensão, o patrão começou a correr em direção à saída, mas Ana não conseguia desviar o olhar da mulher no chão. A fita representava uma possibilidade de quebrar o ciclo de dor. Sem pensar, ela se agachou ao lado da mulher. O que é isso? O que você sabe? Perguntou, a voz trêmula. O rosto da mulher transparecia dor, mas também uma esperança. Mas antes que ela pudesse responder, um barulho ensurdecedor ressoou. O telefone do patrão tocou. Ele o atendeu e o rosto começou a empalidecer a cada palavra que ouvia. O quê? Não pode ser. Ela está indo para lá. Ele jogou o telefone e se virou para as mulheres. Precisamos ir agora. O coração de Ana ficou paralisado. Para onde? Ela questionou. Suas mãos tremiam.
e o nó na garganta parecia mais apertado. O patrão, descontrolado, gritou: "Eles descobriram! O que você fez, Helena?" Helena, com semblante pálido, gaguejou: "Não, eu não sabia. Eu pensei que..." "Pensou que poderia nos proteger? Precisamos desaparecer. Agora!" Ele gesticulou. Sua voz estava grave e carregada de pânico. Ana olhou para a mãe e a avó, suas expressões refletindo o caos e tudo se reorganizando na sua mente. Cada revelação até ali estava se tornando uma grande ilusória. Havia mais envolvidos nesta história do que uma simples traição. Havia uma rede de segredos opressora. O olhar da mulher caída se fixou em Ana. "A verdade vai atrás de vocês. Se forem embora, nunca mais terão paz." Ela expirou aquelas palavras com um aviso sombrio. Então, sem saber como fizeram, todos estavam correndo. O escritório, que antes parecia um campo de batalha, agora se transformara em um labirinto de segredos e medos. Ana sentiu o coração acelerar. Elas mudaram o destino delas, mas a fuga não era a resposta. E quando o próprio chão sob os pés começou a tremer, ela soube que aquela história ainda não terminara. A verdade estava à espreita em alguma esquina escura, esperando ser revelada. Ana cumpriu a última pergunta em sua mente. E se a verdade for mais aterrorizante do que todos os segredos? Ana estava paralisada com o que ouvira. Aquela mulher caída tinha os mesmos olhos que sua avó, enquanto a confusão do momento tomou conta. O pânico também cresceu em seu peito. "Mãe", ela murmurou, mas a verdade fazia o mundo girar de forma acelerada, e tudo ao seu redor parecia distante. A mulher no chão estava tentando falar. Suas palavras eram fraquejantes. "Ana, você precisa saber a verdade." O silêncio estava tão denso que podia ser cortado com uma faca. As mulheres ao redor olhavam, algumas em choque, outras com raiva. O segurança hesitou, perdendo o foco. O patrão, agora claramente incomodado, estava prestes a explodir de raiva. Ele olhou para Helena e seus olhos pareciam brilhar de um modo que fazia o coração de Ana disparar. "Isso não foi parte do nosso acordo", ele gritou. "Você me traiu", e naquele instante, tudo desmoronou. Helena olhou para a mulher caída e, antes que Ana pudesse entender o que estava acontecendo, a mulher revelou um pequeno objeto em suas mãos. Era uma fita que tinha o mesmo símbolo que Ana vira na caixa da avó. A mulher a ergueu com dificuldade. "Isso é tudo o que resta, a nossa única esperança", ela declarou, a voz falhando, mais firme. Se sentiu radialmente puxada àquela fita. O terror tomou conta quando percebeu. Aquilo não era só um símbolo. Era uma ligação direta com um segredo mais profundo, mais escuro. "Vocês não têm ideia do que estão lidando." A voz da mulher estava entristecida, mas ao mesmo tempo possuía uma força que reverberava em todos ao redor. O olhar de Helena foi de medo total. "Não, por favor, não aponte isso para ela", implorou, a expressão dela transparecendo uma mistura de desamparo e desespero. Tudo na sala parou. O segurança congelou. O patrão compulsivamente se agachou, como se cada movimento pudesse detonar uma tragédia. Sem a mínima previsão, a mulher gritou: "Você precisa decidir, Helena! Ou sacrifica a verdade, ou a própria vida." A sala ficou ainda mais gelada. O eco do grito atingiu a sanidade de todos ali. Ana olhou para a mãe e a avó, suas expressões refletindo o caos.
e tudo se reorganizando na sua mente. Cada revelação até ali estava se tornando uma grande ilusória. Havia mais envolvidos nesta história do que uma simples traição. Havia uma rede de segredos opressora. O olhar da mulher caída se fixou em Ana. A verdade vai atrás de vocês. Se forem embora, nunca mais terão paz. Ela expirou aquelas palavras como um aviso sombrio. Então, sem saber como o fizeram, todos estavam correndo. O escritório, que antes parecia um campo de batalha, agora se transformara em um labirinto de segredos e medos. Ana sentiu o coração acelerar. Elas mudaram o destino delas, mas a fuga não era a resposta. E quando o próprio chão sob os pés começou a tremer, ela soube que aquela história ainda não terminara. A verdade estava espreita em alguma esquina escura, esperando ser revelada. Ana sentiu algo mudar no ar, como se a parede ao lado estivesse prestes a desabar. E então, em meio ao tumulto, uma nova figura surgiu. Um homem alto, de cabelo escuro, que parecia ter surgido do nada. Seus olhos estavam fixos em Ana, e na mão ele segurava um colar com o mesmo símbolo da fita. O brilho intenso do colar ofuscou a visão de todos. Você! Ana gritou, reconhecendo-o de uma antiga foto que sua avó mostrara. Era Miguel, um parente que ela nunca conhecera. Mas como ele estava aqui? O que você está fazendo aqui? Perguntou, sem entender sua aparência repentina e sorumbática. Eu vim trazer a verdade, Miguel disse calmamente. Os dos ao redor mudaram. A tensão se transformou em um silêncio profundo. O patrão semicerrou os olhos, furioso. Você não deve estar aqui, bradou, tentando intimidá-lo, mas Miguel só sorriu, desafiador. Ana olhou para Miguel, um nó na garganta. Que segredo? O que você sabe? Sua voz tremia. Sentiu o coração disparar, uma mistura de medo e esperança. O que mais estavam escondendo? Miguel respirou fundo. A fita não é só um símbolo, é uma promessa quebrada. Helena fez um pacto há muito tempo. O homem que você vê à sua frente não é só um patrão, ele é parte de algo muito maior. E agora a escolha está em suas mãos. Ana olhou para sua mãe, para sua avó, mas tudo parecia desmoronar. O que significava aquele pacto? O que mais havia sob tudo isso? O olhar de Miguel transmitia um poder inexplicável, e Ana sentiu as bases da sua vida tremerem novamente. Qual o preço da verdade? Ela pensou, enquanto percebeu que nessa luta ela não só buscava respostas, mas uma liberdade que poderia ter um custo muito alto. E assim, naquele ponto crucial, o que parecia já ter sido um clímax foi, na verdade, o começo de algo ainda mais aterrorizante. Ana percebeu que a verdade poderia não apenas arruinar suas relações, mas também revelaria uma natureza que nunca esperou ver. O que ela faria com isso? O que seria revelado? O mistério pressionava e a escolha tornava-se inevitável. Ana estava paralisada com o que ouvira.
Aquele homem, Miguel, tinha as respostas que ela buscava. Mas a tensão na sala era insuportável. O patrão a encarava com desprezo, como se soubesse que seu mundo estava prestes a desmoronar. O silêncio era denso, como um cobertor pesado cobrindo tudo. Você não pode continuar aqui, o patrão berrou, a raiva transbordando em sua voz. Miguel, no entanto, apenas sorriu, confiante. Não me importa o que você pensa que pode controlar. A verdade sempre vem à tona. Ana sentiu o chão tremer sob seus pés. O que mais havia escondido? O que sua avó realmente fizera? O olhar de Helena era de dor, mas também de arrependimento. Ela sabia que algo precisava mudar. Ana, ela começou, mas a voz falhou, como se palavras não ditas a sufocassem. De repente, um barulho ensurdecedor cortou o ar. A porta do escritório se abriu com tanta força que as janelas tremeram. Era uma mulher, mais velha, com um olhar feroz e determinado. O que está acontecendo aqui? Ela gritou, e a sala encheu-se de murmúrios. Ana reconheceu o rosto. Era Clara, a melhor amiga de sua avó. Alguém que sempre estivera ao seu lado. Mas lá estava ela, em meio ao caos, com um olhar que parecia saber mais do que deixava transparecer. Quando Clara viu Miguel, seus olhos se arregalaram. Miguel, o que você faz aqui? A preocupação na voz dela era palpável. Miguel a encarou e uma tensão ainda maior se instalou na sala. Clara, precisamos conversar. Não dá mais para esconder o que está acontecendo. As palavras dele cortaram como vibro. Ana sentiu que algo muito maior estava em jogo. O quê? O que você sabe que eu não sei? Clara perguntou, a voz trêmula. O patrão, que até então parecia dominador, recuou, deixando transparecer medo. Ana estava atenta, sentindo que a revelação estava prestes a acontecer. O que Miguel tinha a dizer poderia mudar tudo. Prometa que vai me deixar falar. Miguel insistiu, e ao olhar para Ana, ela viu uma determinação rara. O que você precisa saber é que este homem não é apenas um patrão. Ele faz parte de algo que sua família se esforçou para proteger por gerações. Um murmurinho percorreu a sala, enquanto cada um tentava entender as palavras. Então, Miguel revelou aquilo que ninguém esperava. Ele é seu pai, Ana. O tempo pareceu congelar. O ar se foi, e a cabeça de Ana girou. O quê? Não pode ser. O choque ressoou em sua voz. Uma negação em forma de grito. A sala se encheu de murmúrios. E muitos olhares se voltaram para o patrão, que estava agora com a expressão de um predador encurralado. Não! Isso não é verdade! Ele gritou. Mas a incredulidade em sua voz traiu seu medo. Ana sentiu o chão desmoronar sob seus pés. Um mar de perguntas inundou sua mente. Por que ninguém nunca lhe contou? Quem mais sabia disso? Seu pai teve que ir embora por questões muito graves. Por sua segurança, Clara explicou. E Ana sentiu seu coração acelerar. Ele nunca quis te deixar, mas o mundo em que vivemos exige escolhas difíceis. As palavras dela pesavam no ar. Por que sua avó nunca mencionara Miguel? E por que ele estava ali agora, disputando com o homem que até então considerara um monstro? O que mais ele escondia? A verdade começava a se entrelaçar de forma cruel e inesperada. Miguel, percebendo o impacto que causara, avançou. A fita é a chave para...
Entender tudo. Há um legado que você precisa aceitar, Ana. A verdade não apenas revelará quem você é, como também o caminho para libertar sua família do ciclo de medo. Liberar do quê? Quem sou eu? Ana questionou, o pânico tomando conta. O que mais ela não sabia sobre sua própria alma? Clara olhou para Ana. Seus olhos brilhavam com lágrimas. Se você não fizer isso, pode perder tudo. Então é a sua vez de decidir. E ali, em meio ao turbilhão de emoções, Ana percebeu que o caminho à frente era repleto de promessas e armadilhas. A batalha pela verdade estava apenas começando, e a pergunta que ecoava em sua mente agora era: quem realmente era ela? E o que estava disposta a sacrificar para descobrir sua família e talvez até a si mesma? Ana estava paralisada com o que ouvira. A então revelação do tal homem, Miguel, a fez sentir que o chão havia partido sob seus pés. O que ele dizia era tão absurdo que parecia uma piada cruel. Sim, era isso, uma piada cruel ou uma brincadeira de mau gosto. Mas o olhar nos olhos de Miguel a dizia que não. Era verdade. E se era verdade, tudo o que ela sabia estava prestes a desmoronar. O que você quer dizer com isso? Ana sussurrou, quase sem fôlego, enquanto o caos ao seu redor continuava a pulsar. As mulheres, antes tão unidas, trocavam olhares confusos e preocupados. O patrão, percebendo a mudança de dinâmica, começou a se agitar, o rosto em uma mistura de raiva e desespero. Você não pode acreditar nele! Ele gritou, a voz alta como um trovão. Ele está jogando com a sua cabeça. Não há nada de bom que venha dele. Suas palavras, furiosas, atingiram a sala, mas não conseguiam abafar a verdade sufocante. Ana balançou a cabeça, tentando afastar a confusão. Mas foi então que a mulher caída, que ainda tentava se levantar, finalmente fez o esforço. Aquele gesto pareceu espelhar a dor de tantas outras, e Ana viu em seus olhos uma conexão profunda. Você precisa acreditar nele, Ana. Se não for por você, peça a sua avó para contar toda a verdade. Eu sou a chave para tudo isso. A mulher respirou com dificuldade, mas a força nas palavras era palpável. Ana estava aflita. A sala tornou-se uma panela de pressão, a tensão preenchendo cada canto. A desconfiança foi se espalhando. Miguel continuou. A fita que ela está segurando é a ponte entre passado e futuro. Nós temos que descobrir o que a verdade realmente significa. Mas juntos, só juntos. E então, em uma fração de segundo, um som ensurdecedor cortou o ar. O patrão, com o olhar de um predador encurralado, tirou um revólver de sua cintura. Chega! Vou acabar com isso agora! Os gritos ecoaram e o pânico tomou conta, espalhando-se como um incêndio. Ana gelou. Todo o seu ser gritou para correr, mas algo a impediu. O tempo parecia ter desacelerado, e tudo aconteceu em um instante. Miguel, em um movimento rápido como um relâmpago, pulou na frente de Ana e da mulher caída. O disparo ecoou, e o estrondo reverberou nas paredes do escritório, interrompendo todos os murmúrios e sussurros. A cena pareceu se desenrolar em câmera lenta. Em meio ao tumulto, todos estavam paralisados. O revólver, que antes parecia uma ameaça, agora era a fonte de um caos ainda maior. Mas ao contrário de um tiro normal,
Não foi sangue que espirrou. Uma luz brilhante, ofuscante, irrompeu da arma, inundando a sala. Todos fecharam os olhos, assustados. O que era aquilo? Quando a luz diminuiu, Ana abriu os olhos lentamente. O que viu a deixou em estado de choque. O que antes era o escritório, agora se transformara em um cenário completamente diferente. Uma sala cheia de livros empoeirados, paredes feitas de madeira antiga. Figuras conhecidas estavam ao redor. Eram mulheres que Ana conhecera na adolescência, figuras que sempre pareciam tão distantes. Elas estavam ali, não como fantasmas, mas como se fossem parte de algo muito maior. "Bem-vinda, Ana", disse uma das mulheres. Sua voz era suave e calorosa. "Temos muito a discutir." Ana olhou ao redor confusa e perdida. Ela não estava mais apenas confrontando seu passado, estava adentrando um novo mundo, uma nova realidade em que tudo o que sabia estava em jogo. "O que está acontecendo?" Sua voz tremeu. "Você está prestes a descobrir quem você realmente é e o que você realmente deve fazer." As palavras dela soaram como uma sinfonia de promessas e avisos. Ao fundo, Miguel e Helena tinham expressões de horror em seus rostos. Mas havia algo mais que se insinuava na sala. Um tipo de energia. O olhar de Miguel mudou. Uma sombra ocultava sua expressão. Ele não estava ali apenas como auxiliar. Ele era parte da mesma história que tanto a assombrava. E enquanto Ana começava a entender, uma nova dúvida a apanhou. Quantos segredos mais estão escondidos? E quem realmente é seu pai? A cada segundo a verdade parecia se distorcer, se complicar e se esconder. A realidade dela estava prestes a se desfazer, e o que restava era uma dúvida imensa pairando no ar. Ela estava preparada para abraçar a verdade ou estava prestes a ser consumida pelas sombras que a cercavam? A luta pela verdade tornava-se mais intensa e mais arriscada, e Ana não sabia mais em quem confiar. Enquanto Ana processava tudo o que estava acontecendo, Miguel se virou para ela. O olhar sério. "Ana, você precisa entender. Não é só sobre você. É sobre todas nós. A verdade é a única coisa que podemos segurar quando tudo desmorona." A sala, antes repleta de tensão e pânico, agora parecia um lugar sagrado. Manuel, o patrão, olhava em volta, preocupado. Ele sabia que a situação estava fora de controle. "Você não sabe com quem está lidando", ele disse, a voz tremendo. "Não tenha ilusões." "Ilusões? Você é quem está cercado por mentiras?" respondeu Miguel, e as palavras dele reverberaram pelo espaço como um eco de coragem. Ana olhou para a mulher caída, suas palavras ecoando em sua mente. Havia uma história muito maior em jogo. E ao ver o medo nos olhos da sua avó, sentiu uma onda de compaixão e determinação. "Vovó, é hora de falarmos a verdade." O tom dela era firme. Não havia mais espaço para segredos. Helena respirou fundo. Sua imagem de força e sabedoria desmoronando. "Ana, tudo o que você ouviu é verdade. E eu errei ao não te contar.
Mas isso não é só sobre mim. É sobre todas nós, sobre o que esse homem representa. O peso do momento era esmagador. O ar estava tenso, com emoções não ditas e promessas quebradas. Ana se virou para Miguel. Então, e a fita? O que ela representa? Suprimindo ansiedade em sua voz. A fita é o legado de uma luta. Ela conecta todas nós, gerações de mulheres que lutaram e continuam lutando. Ele gesticulou, a paixão evidente em seu olhar. Hoje é o dia em que devemos decidir. Continuamos a viver na sombra ou enfrentamos a verdade de frente. Enquanto isso, o olhar de Manuel começava a se transformar. O poder dele estava se esvaindo. Eu não vou deixar que isso aconteça, ele disse, o tom desesperado. Mas Ana não hesitou. Ela sentiu uma força crescente dentro de si. Você não pode controlar a verdade, Manuel. O tempo acabou para você, Ana declarou, assegurando a si mesma que esta era a única maneira de seguir em frente. O clima mudou. As mulheres ao redor começaram a se unir. As vozes ganharam força e o poder delas tornou-se palpável. Estamos juntas, Ana, gritou Clara, e outras mulheres ecoaram, unindo-se à força coletiva. Ana sentiu o calor do apoio e isso a inspirou. O medo, que estava presente há momentos, se transformou em determinação. Elas não estavam sozinhas. A sala parecia uma tempestade prestes a eclodir. E Ana sabia que não poderia ter medo da verdade. Com um movimento decidido, ela se dirigiu a Manuel. Estamos aqui para expor quem você realmente é e o que você fez. Com um gesto audacioso, Miguel avançou. Revelar a verdade será o nosso maior poder. Ele se voltou para a mulher caída. O que você pensa nos dizer é vital. A mulher respirou fundo e com muita dificuldade falou. Eu sei que a fita representa mais do que um símbolo. Ela é a prova de que a história de nossas famílias é entrelaçada com a sua. O que fizemos não foi apenas para proteger, mas para sobreviver. Ana ficou sem palavras, percebendo que a teia de mentiras era mais complexa do que pensara. Mas era um momento de união. Elas haviam enfrentado o pesadelo e agora estavam prontas para a luz da verdade. Vamos então, Ana disse, olhando para as mulheres ao seu redor, para que todos saibam o que aconteceu aqui e o que poderes vão fazer para tentar silenciá-las. E assim, naquele momento de transição, cada uma tomou a mão da outra. O poder feminino pulsava e Ana sentiu um alívio misturado à alegria. Elas estavam prontas. A verdade as libertaria e com isso surgiria um novo caminho. Mas nas profundezas da mente de Ana, uma pergunta permanecia. O que mais estavam dispostas a sacrificar para proteger sua história? Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora para alimentar nosso algoritmo e ajudar a espalhar a voz dessas mulheres corajosas. Inunde nossa seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final poderoso. E não esqueça de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esta história incrível. Este é o momento para demonstrar seu apoio e lembrar que somente os verdadeiros fãs
entendem a importância de estar junto nessa jornada. Portanto, não espere nem mais um segundo.